Começando mais uma aula do sexto ano, vamos dar continuidade ao assunto de critérios de divisibilidade. Hoje a gente vai ver os critérios de divisibilidade por 5, 10, 100 e 1000. Divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Veja só, se os algarismos das unidades de um número natural são 0 ou 5, então ele é divisível por 5. E, reciprocamente, se um número natural é divisível por 5, então o algarismo das unidades dele ou é 0 ou é 5. Então, para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos de números divisíveis por 5. A gente pode pensar no 10. 10 termina em 0. Se 10 termina em 0, ele é divisível por 5. Outro número, 20. 20 também termina em 0, é divisível por 5. Outro número, 105. 105 termina em 5. Se ele termina em 5, ele é divisível por 5. Outro número, 2345. Só vai olhar para o último algarismo. Se o último algarismo for 0 ou for 5, então o número é divisível por 5. Nesse caso aqui, o último algarismo é 5, é divisível. Então, aqui, todos esses números são divisíveis. Mas, por exemplo, 13 não é divisível por 5. 27 não é divisível por 5. Por quê? Porque nem termina em 0, nem termina em 5. 39 não é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 9. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Ok? Questão 1. Substitua o x por um algarismo no número abaixo para que ele seja divisível por 2, 3 e 5. Então, tem um númerozinho aqui, ele tem como algarismos 4, 5 e x. Esse x aqui é um algarismo, tá? Então, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. É um algarismo. Ele quer que eu substitua o x por um algarismo para que o número seja divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente. Então, vê só. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ou seja, esse algarismo x aí, ele só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Então, ele só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Porque para ser divisível por 2, tem que terminar tem que ser um número par. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. E para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 e 5. Ora, esse número aqui, pelo fato de ele ser divisível por 2 tem que ser par, para ele ser divisível por 2 e por 5, ele tem que obrigatoriamente terminar em 0. Por quê? Porque para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Mas para ser divisível por 2 e por 5, só sobra a opção dele terminar em 0. Então, o número, no caso, é 450. Se eu dividir 450 por 2, dá quanto? 4 por 2, 2. 0, 5. 5 por 2, 2. 1, baixo 0. 10 por 2, 5. Então, 450 dividido por 2 dá 225. Se eu pegar ele agora e dividir por 3, sabe quanto vai dar? Vai dar 150. E se eu pegar 450 e dividir por 5, dá quanto? 45 por 5, 9, 0, baixo 0, 90. Então, perceba que a divisão foi exata para os três números. Então, a resposta correta é x igual a 0. Então, esse algarismo x aqui tem que ser 0. Divisibilidade por 10. Ora, para a gente determinar um critério de divisibilidade por 10, basta que o número seja divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo. Então, para o número ser divisível por 10, basta que o mesmo
seja divisível por 2 e 5 simultaneamente. Ou seja, para o número ser divisível por 10, basta que ele seja divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo. Então, a gente já viu na questão anterior que para o número ser divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo, ele tem que terminar obrigatoriamente em zero. Então, para o número ser divisível por 10, esse númerozinho, tem que ter como algarismo das unidades o zero. Então, o número tem que ter zero no algarismo das unidades. Então, para ser divisível por 10, ele tem que terminar obrigatoriamente em zero. Exemplo, a gente pode fazer alguns exemplos aqui de números que terminam em zero. Então, vê só. O próprio 100, ele termina em zero, então ele é divisível por 10. 220 termina em zero, é divisível por 10. 980 termina em zero, divisível por 10. 1.200 termina em zero, divisível por 10. Com outros exemplos, a gente poderia pensar no 25. 25 termina em 5, ele é divisível por 5. Mas pelo fato de ele não ser par, ele não pode ser divisível por 2. Então, não será divisível por 10. 38, ó, termina em 8. Termina em 8. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. 111 termina em 1. Não termina em 0. Então, esses daqui de baixo não são divisíveis por 10. Só os de cima, alguns exemplos aqui, que são divisíveis por 10. Ou seja, se o número termina em 0, divisível por 10. Divisibilidade por 100 é bem parecida. O número tem que terminar com 2 zeros. Então, por exemplo, o número 1000 é divisível por 100. O número 2000, o número 3200. Por quê? Porque ele tem que terminar em 2 zeros. O número 8000, todos esses números aqui que terminam com 2 zeros serão divisíveis por 100. Tá? Então, esses números aqui são exemplos de números divisíveis por 100. Ok? E a divisibilidade por 1000 também é bem parecida, né? Basta que o número termine com 3 zeros. Então, por exemplo, a gente pode pensar no número 2000. 2000 tem 3 zeros, é divisível por 100. 35.000 tem 3 zeros, divisível por 100. 100.000, ó, termina com 3 zeros, também é divisível por 100. Então, para ser divisível por 100, não, por 1000. Para ser divisível por 1000, o número tem que terminar com 3 zeros. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, uma linha bem simples, né? Lembrando, divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5, basta que o número termine em 0 ou 5. Divisibilidade por 10, basta que o número termine com um 0. Divisibilidade por 100, ele tem que terminar com 2 zeros. E divisibilidade por 1000, ele tem que terminar com 3 zeros.